E aí pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma aula, voltando para o HTML e CSS que a gente interrompeu. Então, de onde a gente parou, o próximo passo seria, com um layout pronto no Photoshop ou no Illustrator, a gente fazer a programação dele, tá? Então aqui, eu montei um layout com a mesma estrutura que eu pedi para que vocês montassem, tá? Então, topo, menu, um banner, 3 caixinhas e o rodapé. E a partir daí nós vamos começar a transformar esse layout no nosso site. Então eu estou com o Photoshop aberto, tá? É bom vocês já deixarem o Dreamweaver aberto também, ou algum outro software de edição. O Sublime Text também é bom, mas vocês não vão conseguir ter a parte visual dele. Mas para quem está sem máquina e para conseguir instalar o Dreamweaver, esse eu recomendo, que ele é mais levinho e funciona legal também, tá? Então vamos lá. Outra coisa que é importante, já deixem uma pastinha separada em algum lugar aí do computador de vocês. Então o meu já está aqui, ó. Já deixei, então por enquanto está salvo só meu PSD. Então agora, uma coisa que é importante é eu começar a entender, olhar para esse meu layout e conseguir imaginar ele em divs. Assim como a gente fazia na sala com as caixas sem imagem, eu tenho que olhar para esse layout e imaginar como que eu transformaria ele em caixas. Então, aqui eu vou fazer, vou pegar a ferramenta de Slice aqui, ó, no Photoshop, tá? Esse Slice Tool. E eu vou começar a fatiar esse site para eu entender quais caixas que eu teria e quais divs que eu teria. Então aqui a primeira fatia, aqui a segunda fatia. Vou dar um zoom aqui porque eu acho que não ficou legal. Beleza. Aqui eu tenho a minha próxima fatia, que viria até aqui, meu banner. Depois eu tenho essa aqui, só que eu vou deixar só até a imagem, depois eu explico para vocês o porquê. A minha outra imagem, e o meu rodapé. Se vocês estiverem com dúvida para lembrar essa parte HTML e CSS, voltem no vídeo anterior, tá pessoal? Então vamos lá. Então o que eu fiz aqui? Eu só fatiei para simbolizar por enquanto o que vão ser as divs do meu projeto. Então eu já consigo imaginar aqui, ó, que eu vou ter uma div topo, que eu vou ter uma div menu, que eu vou ter uma div banner, que eu vou ter uma div caixa 1, caixa 2 e caixa 3 e que eu vou ter uma div rodapé, tá? Então, com base nisso aqui, eu já consigo visualizar o que eu vou ter que fazer lá, tá? Se a bateria do meu mouse acabar, eu vou ter que parar um pouquinho aqui, tá, pessoal? Vamos lá. A partir daí, eu vou realmente precisar das imagens que estão no meu site. Então, o que está imagem, eu vou gerar imagem. O que é texto, vai ser texto. Então, essa parte aqui de cima vai ser imagem. Esse aqui vai ter que ser imagem. Esse e esse como imagem. E isso aqui não, tá? Então, o que eu faço, pessoal? Eu venho aqui, ó, File, Export, Save for Web, tá? É importante que vocês deem esse Save for Web. No Save for Web, eu consigo marcar aquilo que eu quero realmente gerar. Então, vou marcar esse aqui que eu quero. Aí eu seguro aqui o Shift. Eu vou marcar outra imagem que eu quero. E as outras 3 imagens que eu quero, que eu vou precisar para o meu layout. Então, por enquanto, eu só estou gerando as imagens que eu vou precisar para inserir lá no meu layout já já. Então, eu venho aqui agora, eu dou Save. Eu vou selecionar a pasta onde vocês estão salvando aí o trabalho de vocês. Tá? Vou deixar aqui. E aqui é importante, ó, pessoal. Formato, apenas imagem ou images only.
Settings, Default, e aqui, ó, onde está All Slices, eu vou marcar Selected Slices. Eu não quero todos os slices que eu fiz, porque eu só quero das imagens que eu selecionei, porque senão ele vai gerar um monte de imagem para vocês. Então eu só quero daqueles pedacinhos. Então eu venho, clico em salvar, e aí ele vai gerar essa imagem lá naquela pastinha que a gente criou para o nosso site. Então eu tenho aqui as 5 imagens que eu preciso. O meu topo, o meu banner, a minha caixa 1, caixa 2 e caixa 3, tá? Então aqui agora eu tenho as 3 imagens. Com isso aqui pronto, pessoal, vamos lá, nós vamos deixar o Photoshop aberto aqui e eu vou abrir o Dreamweaver. Tá? No Dreamweaver, primeira coisa que eu vou fazer, que todas as vezes a gente precisa fazer isso, é em Manage Sites, New Site. Eu vou dar um nome para ele, então vou colocar Site Elevado. E vou selecionar aqui a pastinha que eu criei. Então a minha está em Documentos, Faculdade, Interação, Site. Não seleciono Images, eu paro na pasta Site, Choose, Save. Tá? E aqui eu dou Done. O que vai acontecer agora? Os arquivos daquela pasta passam a aparecer aqui para mim. Então agora eu venho aqui, File, New, e vou criar agora o meu HTML e o meu CSS, tá? Então eu preciso ter 2 arquivos, tá? Então primeiro aqui eu vou criar o meu HTML. Vamos lá. Quando eu estou gravando o vídeo, o processo costuma ficar um pouquinho mais lento aqui, tá, pessoal? Então eu vou salvar, File, Save, e chamo de index.html. Depois disso eu já crio um novo, File, New, CSS, Create, e já vou salvar também como estilos.css. Já está com a extensão estilos.css. Então aqui agora eu tenho a minha index e tenho a minha estilos. Tá? Com a minha index pronta, o que eu faço? Eu vou precisar linkar, vamos lembrar disso, eu vou precisar linkar a meu HTML ao meu CSS. Eu preciso fazer com que os dois se conheçam. Então, como que eu faço isso? Essa barra aqui tem que estar ativada. Ó. Vai ser aqui ó, em Windows Properties. Tá? Então, venho Class, Attach Style Sheet. Deixo aqui como link mesmo, Browse. E aqui eu seleciono meu estilos.css. Ok, ok. A partir disso, o meu CSS e o meu HTML estão vinculados, tá? Aí, o que eu faço? Eu começo aqui no meu CSS a desenhar as minhas divs. Então, vou chamar a minha primeira div, que vai ser a div topo. Então, a minha div topo vai ter o widget, e eu vou colocar aqui 100%. Age. Eu posso colocar, pessoal, vira aqui já, ó. Eu vou deixar assim para depois, na hora que a gente for fazer o responsivo, a gente trocar para alto. Mas olha só, eu, voltando aqui no Photoshop, eu tenho essa Slice Select Tool. Eu clicando com o botão direito, Edit Slice Options, eu consigo ver a altura dessa minha imagem. Então eu posso deixar, por exemplo, a minha altura padrão. Eu posso deixar essa altura aqui de 174, por exemplo. Tá? Então vamos fazer isso. Eu vou deixar aqui, ó, 174 px, position relative e o float left. Então vim aqui, criei a minha div topo. Agora eu vou lá no meu HTML e eu vou chamar
a minha div topo. Div ID, já aparece aqui para mim topo, fecho, fecho. Então lembrando aqui, ó, que tem que abrir a div, colocar o nome dela e fechar a div. E aqui dentro da div, ó, o browser tem que estar aqui piscando, eu vou vir aqui, Insert, Image, e eu vou selecionar aquela minha imagem que vai no topo. Então, olha só, dei o Insert, a minha imagem está aí, e automaticamente ela vem para cá, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Vou abrir aqui agora para eu ver no browser como é que está ficando. Então, reparem que ele não está pegando a tela toda. Ele está pegando o quê? A imagem tinha 960px, tá? Então, ele não vai ocupar tudo. Como que eu faço para que a imagem ocupe tudo? Vamos lembrar. Eu venho aqui, ó, eu crio o IMG, o widget, aí eu coloco 100% e o weight eu coloco alto, tá? Eu colocando isso aqui, eu coloco que a minha imagem ela vai conseguir crescer agora e ocupar tudo, tá? E aí ela vai perder um pouquinho de resolução, porque eu já gerei ela com uma resolução um pouco mais baixa, mas ela vai ocupar o 100% aqui do site, tá? E meu monitor também é muito grande, tá, pessoal? Eu vou explicar para vocês mais para frente, o ideal seria eu trabalhar com SVG, mas mais para frente eu explico isso para vocês. Então, por isso que ele também perdeu um pouquinho de resolução. Deixa eu colocar aqui um pouco menor. E aí, o que eu poderia fazer aqui também? Onde está esse 874, eu posso colocar um alto, para que a imagem ela varie de acordo com o tamanho da tela, tá? Então, ó, a div ela vai aumentar ou vai diminuir de tamanho, legal? Então aqui eu montei a minha primeira div, tá? A minha div topo. Em seguida, eu volto lá no meu menu e vejo qual que é a minha próxima. Então, a próxima que eu tenho é a minha div menu. E aqui, ó, eu tinha feito um slice aqui, eu vou clicar com o botão direito, Edit Slice Options, para ver o tamanho que está esse meu menu. Esse meu menu está com 47 pixels de altura. Então, o que aparece aqui é a largura e o que aparece aqui é a altura, tá, galera? Então, o que eu faço? Eu vou vir aqui agora no meu CSS, eu vou copiar e colar isso aqui, ó. E vou chamar a minha div menu. Eu chamando a minha div menu, eu vou ver qual é a altura que eu coloquei lá. Então ela estava com uma altura de 47 pixels. Com uma altura de 47 pixels eu venho e troco isso aqui, ó. Eu coloco 47 px, tá? Volto lá no meu HTML, eu já tenho a minha div topo, e aí eu venho e chamo agora a minha div menu. Por enquanto eu não vou colocar o texto aqui ainda, depois a gente vai configurar o texto, tá? E aí eu já vou ter a minha div menu aqui, ó, tá? E a minha div menu, ela é com fundo branco. Então eu não preciso colocar nenhum background color aqui. Então já tenho também a minha div menu aqui encaixada, tá legal? Vamos lá. Então, ela está aparecendo aqui, na verdade ela já está aqui, só que vocês não estão vendo porque ela está em branco. Próximo passo é eu gerar a minha div banner, que é essa aqui. Então a minha div banner, eu posso olhar aqui também o tamanho dela, ela tem 960 por 474, mas eu vou manter com 100% para ocupar a tela toda, tá? Então vou lá, vou pegar aqui a menu, duplico, e aí eu chamo de banner.
E aqui, deixa eu confirmar lá de novo qual que era o tamanho que ela estava, 474. Então, eu venho aqui, troquei o nome, 474 px. Então, tá no CSS, agora eu vou lá no meu HTML e chamo minha próxima div aqui, ó. Div, id, banner. E aí agora eu vou inserir essa imagem aqui. Insert image. Então, ela é a minha segunda imagem, é essa aqui. Eu vou inserir a minha imagem aqui, tá? Então, vocês vão ver aqui, ó. Então, aqui eu tenho o espaço do meu topo, eu tenho o espaço do meu menu e aqui eu tenho o meu banner, tá? Aí agora eu tenho as minhas 3 imagens, tá? Então lembrem daquele percentual, eu tenho esse espaço aqui, eu tenho esse espaço aqui, eu tenho esse espaço aqui, eu tenho esse espaço aqui. Teoricamente eles são iguais, tá? E o que sobrar de espaço eu tenho para essa div, para essa div e para essa div. Então o que eu faço? Eu vou fazer aqui, por exemplo, então aqui tem 100%, tá? Eu vou considerar que cada espaço aqui tem, deixa eu fazer a conta aqui, peraí. Peraí. Beleza, então nós vamos colocar aqui, ó, cada caixinha vai ter 30%. Nós vamos colocar cada uma com 30% e a gente vai dividir isso aqui depois em 2,5 para cada lado, tá? E a gente vai estar ok. Então eu vou montar a minha primeira div. Vamos lá, volto aqui no CSS, copio, coloco aqui, ó, 30%, e ela vai ser a minha caixa 1. Tá? Caixa 1, e eu vou colocar agora uma cor aqui só para vocês enxergarem, tá? Depois eu tiro ela. Então coloquei aqui um background color, caixa 1. E aí nós vamos agora lá chamar essa div. Tá faltando ainda 2 pontos nela, que eu já vou mostrar para vocês o que é, mas eu já vou chamá-la lá. Então depois da banner, eu venho aqui, div, id, caixa 1. Eu chamei ela aqui. Tá? Então vamos ver como que ela aparece aqui no meu layout. Então olha só, ela aparece aqui. Eu vou diminuir um pouco o tamanho dela, achei ela muito comprida. Deixa eu colocar aqui uns 300 px. Vamos lá, eu volto com ela para cá. Mas olha só, um ponto importante, pessoal. Aqui eu tenho aqui essa distância e eu tenho essa distância. Como que eu faço para saber exatamente qual é essa distância? Eu posso vir aqui e fazer um slice, ó. Eu venho aqui, faço um slice desse tamanho, botão direito, Edit Slice Options, eu consigo ver aqui, ó, essa altura, que é de 29 pixels, mas eu vou arredondar para 30. Então na caixa 1 aqui, ó, ela vai ter um margin top de 30 px. Então olha só, vocês vão ver agora que ela vai dar uma distância aqui, tá? E aí eu preciso também dar aquele margin left que tem no meu layout. Então vou colocar aqui o margin left 2,5%. Salvei. Tá aí, ele se afastou, tá? E aí eu tenho também a caixa 2 e a caixa 3 que são exatamente iguais. Vou pegar aqui, vou colocar
Caixa 2, ela tem o mesmo tamanho, tem a mesma distância para a esquerda, tá? E a caixa 3, que é a mesma coisa, que ela também tem a mesma distância para a esquerda. Então vamos lá, caixa 1, caixa 2 e caixa 3. Eu volto no meu HTML, caixa 1, caixa 2, caixa 3. Vamos lá ver se todo mundo apareceu. Tá aí, eu tenho caixa 1, caixa 2 e caixa 3. Então meu layout já começa a ficar com a carinha que eu planejei lá. Então agora eu venho aqui e insiro aquelas imagens que eu tinha colocado, que eu já tinha gerado. Então a primeira imagem está aqui, a segunda imagem, insert image, está aqui, e a terceira imagem está aqui, insert image, está aqui. Tá? Então vamos ver aqui como é que ficou. Então eu tenho as 3 imagens aqui já ocupando cada uma o seu espaço. E eu vou reduzindo, tá? Depois eu vou explicar para vocês por que está dando esse buraco enorme aqui, tá? Tá vendo? Ó? Ele vai ajustando. Então vamos entender. Por que está dando esse buraco aqui? Ó? Porque aqui, na hora que eu fiz o banner, eu coloquei que a altura do banner vai ser 474 pixels. Então ele entende que é para ele ter sempre esse tamanho, tá? Independente de como ele estiver ajustado. Só que ao invés disso, eu quero esse tamanho automático, para que o tamanho da div aumente e diminua de acordo com o tamanho dessa imagem. Que aí esse espaço aqui vai ficar só o que eu coloquei de margem, independente de como ele estiver, tá vendo? Então, olha só, ele vai ocupando o espaço que ele tiver que ocupar, tá? E aí agora aqui embaixo eu tenho os textos, como que eu coloco os textos? Aí texto vai como texto mesmo, tá galera? Eu venho aqui, eu copio e já vou criar o CSS de texto. Vamos lá no meu HTML, logo aqui na frente do texto, eu vou criar primeiro uma div de parágrafo, para que ele já tenha um parágrafo aqui configurado, e colo aqui. Como os textos são iguais, eu vou copiar e colar o texto nas 3 caixas que eu tenho. Tá aí. Então vocês vão ver que o texto... Opa, colei na caixa errada, colei na banner. Foi mal. Volta aqui, aqui. Salvei. Então, cadê aqui? Eu deixei o negócio para trás aqui. E aqui tá com... Ah, tá certo. Então vamos lá. Outra coisa, por que o texto está saindo para fora assim? Mesma coisa do item anterior. Eu defini como fixo os tamanhos para esse box. Então eu deixei lá, se eu não me engano, 300 e alguma coisa, 300 pixels. Então o que eu tenho que fazer aqui também? Colocar alto, para que o tamanho dessa caixa aumente ou diminua de acordo com a quantidade de conteúdo que tiver dentro dela. Olha só, agora, ó, era isso que eu queria mostrar para vocês com a cor, tá vendo? Ele vai aumentar ou vai diminuir de acordo com a quantidade de texto que eu tiver ali. E agora eu tenho minha última div, que é a div rodapé. Então vou pegar aqui minha div menu para copiar. Vou fazer aqui depois do caixa 3. Vou fazer a minha div rodapé. Tá? Minha div rodapé, ela tem 100% de largura e eu vou lá ver qual que é a altura que ela tem. Então eu uso o slice. Venho aqui, faço um slice aqui, ó, botão direito, Edit Slice Options, vejo qual altura que ela tem. 43, eu não gosto muito de número assim, eu vou colocar 45. Tá? 45px, e aí eu tenho o background color.
Vou colocar aqui uma outra, só para a gente marcar, e aí eu vou lá buscar qual que é a cor desse nosso rodapé. Como que eu faço? Eu venho aqui e marco essa imagem, ele gera aqui para mim o hexadecimal, tá vendo? Pego essa cor, venho aqui, colo. E além disso, eu tenho também, olha só, uma distância entre esse aqui e esse aqui, que vai ser o meu margin top. Então, eu vou ver qual que é essa distância, 50 px. Então, agora eu vou lá, aqui no meu rodapé, coloco um margin top de 50 px, e aí eu tenho o meu estilo do rodapé. Vou lá agora no meu código e chamo a minha div rodapé. E aqui também tem um texto, todos os direitos reservados. Tá? Então vamos lá, vamos ver aqui. Tá aí o meu texto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar também o texto do meu menu aqui. Então tudo que é texto vai como texto, tá pessoal? Vou pegar e vou colar aqui dentro o meu texto. Então tá aí. Então agora eu tenho meu texto aqui, aqui, eu vou tirar essas cores de fundo aqui, tá? Que eu não as quero. Era só para mostrar. Então tá aí. A primeira parte do nosso site está feita. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso ajustar as tipografias, fazer o meu menu funcionar como link, tá? E vou fazer uma outra coisa aqui que chama CSS Reset, tá? Então vocês vão ver aqui que ele já está um pouco responsivo, né? Que depois a gente vai precisar fazer a versão para celular, mas vocês vão ver aqui que ele já está meio que se adequando de acordo com o tamanho da tela, tá? Eu vou encerrar esse primeiro vídeo para não ficar muito grande e vou fazer o upload dele aqui já e continuo o vídeo com a segunda parte, tá bom?